Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga. Estou aqui nessa manhã e gostaria de estar refletindo em dois versículos da palavra de Deus que se encontra aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo. Eu vou estar lendo e depois nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão de algo que Deus tem colocado no meu coração com relação a esses dois versículos. Nos diz assim, Êxodo 3, capítulo 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou Moisés, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos amados, Deus tem colocado uma reflexão no meu coração e eu gostaria de estar, na medida do possível, compartilhando com os irmãos. Irmãos, esses dois versículos relatam o episódio em que Moisés está no deserto de Midian, como nós já lemos, apacentando as ovelhas do teu sogro Jetro, quando ele tem uma visão de Deus, uma visão de algo sobrenatural. Ou seja, o próprio Deus resolve se manifestar através de uma visão, uma demonstração no âmbito do sobrenatural, e Deus incendeia com a tua glória, com o teu poder, com o teu fogo, uma sarça. E Moisés, chamado a atenção por aquela visão que estava tendo, Moisés se aproxima daquela sarça para ver o que era aquilo, que ele nunca tinha visto algo igual. Então, do meio daquela sarça, começa a sair uma voz, ou seja, a voz do anjo do Senhor. Quando nós lemos no Velho Testamento, principalmente quando lemos o anjo do Senhor, escrito com letra maiúscula, está se tratando de uma teofania. Vem de uma palavra grega e de dois vocábulos, theos, Deus, phane, aparecer, ou seja, a aparição de Deus, uma forma que Deus utilizava-se para poder se manifestar de uma forma mais visível e até audível ao homem. Irmãos amados, então o que eu gostaria de refletir é o seguinte: naquela sarça estava o poder, o fogo, a glória de Deus e a própria voz de Deus. Irmãos amados, um verdadeiro Pentecostes, um verdadeiro show de poder e de sobrenatural diante dos olhos de Moisés. Irmãos, o que eu acho interessante é que a sarça em chamas, em fogo, ela não se consumia, diz o versículo. As suas folhas não se queimavam, os seus galhos não eram destruídos e ela não sofria danos. Aquelas chamas, aquele incêndio, aquele fogo, aquela glória, aquele poder naquela sarça não causou estardalhaço e grandes, digamos, danos àquela árvore, ou nenhum dano àquela árvore, porque era a glória, era o poder de Deus. Irmãos amados, e eu fazendo uma reflexão em âmbito de contemporaneizar esses dois versículos, eu gostaria de fazer uma ponte entre esses dois versículos e algo que muitas vezes está acontecendo hoje em nosso meio como igreja do Senhor e como povo pentecostal que nós nos denominamos ser. Irmãos amados, muitas vezes eu vejo em função da glória de Deus, em função de se dizer que estamos em um lugar onde o poder, o fogo, a glória de Deus e a manifestação do Espírito está presente, nós vemos muitas coisas acontecendo que às vezes fogem um pouco a princípios e a uma ordem bíblica do Espírito. Por que eu quero dizer isso? Vemos em muitas reuniões pessoas balançando a cabeça. Não estou julgando as pessoas, mas vamos refletir no que eu estou falando e no que Deus está colocando no meu coração, balançando e sacudindo a cabeça em uma velocidade exorbitante, parecendo que estão em verdadeiros shows de rock and roll, pessoas que jogam as mãos para trás, prendem um pulso no outro e começam a girar até ficarem tontas e cair por cima de cadeiras, de bancos da igreja, cair por cima de outros irmãos na igreja, e muitos machucarem a cabeça, quebrarem dedos. Irmãos, eu não estou exagerando, eu estou refletindo em algo que eu tenho visto em vídeos pela internet e até em eventos denominados pentecostais. Irmãos, o que eu penso e o que eu acho que Deus tem colocado no meu coração com relação a esses dois versículos é o seguinte:
a presença, o poder, o fogo, a glória de Deus, como estava naquela sarça ali, e não consumia aquela sarça, nós temos que entender que muitas das vezes o fato de Deus estar em um lugar, em fato de dizer que Deus está manifestando a glória dele, não há necessidade às vezes de fazermos tantas coisas que temos feito. Muitas vezes de forma genuína, espiritual, mas muitas vezes de forma emotiva, de forma impulsiva. Levados por uma emoção, por uma música com um ritmo repetitivo, com uma música, digamos assim, lenta demais para te sensibilizar, uma música ritmada demais para te animar, para te alegrar. E em função de dizer que estamos sentindo a glória e o poder de Deus, estamos às vezes nos tornando um povo que não adora o Senhor, que não cultua o Senhor, que não gastamos tempo em agradecer, em adorar o Senhor, porque nos preocupamos demasiadamente em movimentos para que se expresse que está sentindo o poder, a glória, o fogo de Deus. Mas naquela sarça, o fogo de Deus não causava tantos estardalhaços, e era a glória de Deus. Se nós formos ver também no dia de Pentecoste, quando línguas como de fogo desceu sobre o povo, e eles foram batizados e começaram a falar em outras línguas, nós vamos ver que naquele episódio, o poder e a glória, a unção veio também para transmitir uma missão, o ID de Jesus, o ID de Deus, porque eles, a partir daquele poder e daquela glória, eles estariam sendo testemunhas do Senhor. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a glória de Deus, o poder, a unção, ele não vem só para nos fazer pular, cair no chão, rolar no chão, torcer os braços para trás, balançar a cabeça em velocidades exorbitantes, podendo causar até deslocamento do pescoço. Irmãos, eu falo isso com temor e tremor. Irmãos amados, a igreja nós precisamos entender que onde Deus está, há poder, a unção, a glória, a manifestação de poder, há milagres, há cura. Eu sou pentecostal, eu sou um pastor, eu sou um levita, eu pulo na presença de Deus, eu danço, eu canto, eu me alegro, eu bato palmas. Aleluia por isso. Irmão, mas nós precisamos entender que o poder, a glória de Deus se manifesta para colocar em nós um caráter missionário, um caráter cristão. Depois de sentir esse poder, essa glória, Moisés foi cumprir a missão dele, libertar um povo que estava cativo no Egito, escravizado no Egito. E será que nós estamos recebendo, entre aspas, esse poder, essa glória, e temos nos tornado testemunhas de Jesus, temos nos tornado discípulos, temos nos tornado exemplos da fé? Temos recebido o poder para amar o próximo, o poder para ir, o poder para visitar os enfermos, o poder para visitar os presos, o poder para vestir os que estão nus, sem ter o que vestir, o poder para alimentar aqueles que estão famintos, tanto do pão físico quanto do pão espiritual. Irmãos amados, a igreja hoje ela rola, ela pula, ela dança, ela rola no chão, mas a igreja de hoje nunca existiu uma igreja tão omissa no que se diz missão e amor. Não estou julgando, não são todas. Eu sou de uma igreja que é uma bênção, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja extremamente missionária. Irmãos amados, mas eu vejo num todo, eu estou aqui para falar de algo que eu tenho visto. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ser cheios do poder de Deus e da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você é casa de Deus, você quer mais honra, mais privilégio do que esse, você é templo do Espírito Santo de Deus, um espírito de poder, de autoridade, você tem unção de Deus. Todo o poder que Jesus recebeu, ele nos outorgou para sermos poderosos aqui na terra e fazer a obra de Deus. Mas, por favor, vamos orar a Deus e pedir que o poder, que a glória dele, que as danças, que os pulos sejam mais controlados e descontrolado seja o nosso amor pelo próximo, pela obra de Deus, pelos que estão famintos, aprisionados. Nós não precisamos, irmãos, ficar rolando tanto, pulando tanto, saltando, se retorcendo tanto para dizer que temos poder, que temos unção. Vamos mostrar esse poder amando o próximo, tanta hipocrisia no nosso meio.
Tantos crentes contra crentes, pastores contra pastores, ministros contra ministros, igrejas competindo uma com a outra. Para que o poder? Para que essa glória? Para que essa manifestação? Que nós possamos ser mais meigos, mais dóceis, como aquela sarça. A presença de Deus estava ali, a voz de Deus estava ali, o fogo de Deus estava ali, mas ela não se consumia, ela não se balançava tanto, ela não se destruía, ela não quebrava os seus galhos. Irmãos, vamos ter controle, vamos prestar ao Senhor um culto racional, em nome de Jesus. Eu tenho sentido falta de poder, de unção na minha vida, mas é para amar. Deus tem me levado a visitar enfermos, a visitar prisões, a visitar hospitais, e eu não tenho feito nada para Deus, mas eu quero fazer muito mais, e eu profetizo em nome de Jesus, que você vai ser cheio do poder de Deus, você vai ser cheio da unção, você vai ser cheio, ou melhor, você já é cheio, você já tem a unção, você já tem a autoridade de Deus, mas nós precisamos liberar esta autoridade na direção, no rumo, do propósito certo de Deus. Missão, irmãos, evangelismo, amor, socorro ao necessitado, amor sincero, sem hipocrisia, em nome de Jesus. Que a nossa geração, que a partir deste presente momento que nós estamos vivendo na terra, em que precede a volta de Jesus Cristo, a igreja possa se levantar com poder, autoridade de Deus, mas para fazer a diferença na sociedade. Uma igreja que é reconhecida pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, pelo companheirismo, pelo socorro ao necessitado, e não sermos reconhecidos como cristãos que pulam, que rolam, que batem as cabeças uns nos outros e parece que não tem missão, não tem direção. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe teu ministério, que você seja cheio do poder de Deus, mas ore ao Senhor e fala: Senhor, o que eu faço com este poder e esta glória? A quem que eu posso abençoar? O que eu posso fazer, Senhor, para salvar vidas no poder do teu nome e do teu sangue, valorizando aquilo que Jesus, o teu Filho, fez na cruz do Calvário? Peça ao Senhor. A unção já está em você, já está na minha vida, já está na tua vida. Nós precisamos partir para cima, para o alvo. Em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido: ore pelos pastores, ore pelas igrejas, ore pelos missionários, ore pelos levitas, ore pelos adolescentes, pelos jovens, pelos anciãos, em nome de Jesus. Porque, irmãos, está misturando tudo, ninguém sabe quem é quem, e o que é o que, e o para que serve tanto poder e tanta unção. Muita música, muita dança, muito show, muitos eventos, muitos festivais de pipoca, de sorvete, de pizza, muitos eventos trazendo cantores que cobram preços absurdos para virem nas igrejas. Irmãos, mas onde está o poder, a unção? Que essa igreja possa dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, paralítico, levanta e anda, caído, levanta e anda, enfermo, levanta e anda, abandonado, levanta e anda, cansado e oprimido, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te prosperar, mas muito mais do que te prosperar, Ele possa te encher de poder e glória e cumprir através da sua vida e da minha vida o propósito para o qual a igreja ainda está na terra. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Estejamos orando uns pelos outros, que nós possamos ser sarças em chamas, mas que nós possamos descobrir qual a nossa missão, qual o nosso propósito, o que Deus quer com a nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Vamos estar orando pelos outros. É o tempo de Deus levantar um remanescente, um povo diferente, uma igreja que ama o Senhor e que quer cumprir o propósito de Deus na terra. Que Deus te abençoe, meu irmão.